Olá, hoje eu, Isadora e a Maria Cláudia vamos falar sobre o tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? O tripé macroeconômico é uma metodologia empregada em diversas economias, tanto em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Como o próprio nome indica, ele é composto por três pilares que servem de apoio para a economia de um país. Aqui no Brasil, ele é aplicado desde o final da década de 1990, após a volatilidade da economia ser controlada pela criação do Plano Real. A metodologia foi instituída pelo presidente do Banco Central, Arminio Fraga, em 1999. Baseia-se em elementos como o câmbio e o comportamento fiscal. Como ele é composto? Um dos componentes da política econômica brasileira é a meta de inflação, que serve como um valor de referência para o aumento contínuo e generalizado dos preços de produtos e serviços no Brasil. Aqui a inflação é medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Enquanto isso, a meta de inflação estabelece valores máximos e mínimos desejáveis, além de estipular o chamado centro da meta. A expectativa é que a inflação se mantenha nesse intervalo, o mais próximo possível do centro. Um dos principais impactos da meta de inflação é a influência que ela tem na política monetária. Nesse caso, o Banco Central utiliza instrumentos para tentar controlar ou manter a inflação no nível desejado. Para isso, o principal mecanismo é a taxa Selic, definida pelo Copom, que é a taxa básica de juros da economia e serve de referência para os juros cobrados no mercado. Nesse sentido, a inflação tem muita relação com a oferta e a demanda, conforme o poder de compra dos cidadãos e empresas. Já o câmbio flutuante envolve as regras que definem qual será o preço do real em relação a moedas estrangeiras. Através dessa metodologia, é a lei da oferta e da procura que define os preços nas negociações de moedas. Então, se a presença de investidores estrangeiros no Brasil aumenta, a oferta de dólar no mercado brasileiro é ampliada. Como consequência, a tendência é que o câmbio caia. Afinal, o real é mais procurado e há uma valorização da moeda nacional. As situações opostas também podem acontecer. Nesse caso, a saída de investidores estrangeiros, assim como outros acontecimentos que tiram o dólar do país, levam ao aumento do dólar ou à desvalorização do real. Em cenário de rápida flutuação do câmbio e desvalorização acelerada de uma moeda, o Banco Central pode intervir para controlar parcialmente o mercado. Isso ocorre por meio da compra ou dos leilões de dólares, o que interfere na movimentação cambial. Assim, o Banco Central tem uma influência apenas indireta na oferta e demanda de moedas estrangeiras no mercado. Em certos momentos, ele pode aumentar ou diminuir a circulação do dólar no país para equilibrar o seu câmbio com o real. Eu sou a Maria Cláudia e eu vou dar continuidade aos pontos que a Isadora, apresentou sobre o tripé macroeconômico. E a meta de inflação, para que ela possa ser cumprida e o regime cambial ele funcione de um modo flutuante, né? O terceiro elemento do tripé acaba sendo a meta fiscal. E ela tem um objetivo de limitar ali o governo, quanto que ele pode gastar por ano, fazer ali um teto econômico para o governo poder gastar. No contexto brasileiro, essa meta fiscal ela é definida pelo Congresso Nacional e ela tem como respaldo a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. E dessa forma, o governo ele é meio que obrigado a respeitar os tetos de gasto e isso é considerado uma regra de ouro. A existência da meta fiscal ela serve para poder garantir que o governo gaste menos do que ganhe e gerando assim o superávit, né? Em contrapartida, em momentos de desequilíbrio de contas, a meta ajuda a controlar o crescimento de déficit. E nesse sentido, existem várias teorias sobre a meta fiscal e como ela pode influenciar na economia. De modo geral, é um fator importante para que os gastos governamentais eles sejam adequados nas situações financeiras do país e da sua população. E agora eu vou falar um pouquinho da importância do tripé macroeconômico. Ela tem uma relevância porque ela envolve aspectos positivos que tendem a influenciar positivamente na economia e por meio desse conjunto de medidas também é possível a gente se aproximar ou alcançar um equilíbrio fiscal que ajuda ali a evitar as dificuldades em relação às contas públicas. Essa também é uma questão que afeta o crescimento no país como um todo, em várias áreas. E a gente tem esse pensamento porque um país com uma economia forte tende a ser considerado
é um país com um mercado confiável e a tendência é que tenha um desenvolvimento macroeconômico maior. Na prática, a adoção dessas medidas é de maneira simultânea e harmoniosa, e ela pode oferecer uma consolidação econômica. E é isso.